Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Seja muito bem-vindo e bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gustavo, eu sou técnico de segurança do trabalho e o objetivo deste canal é compartilhar com vocês temas relevantes sobre segurança do trabalho, tirar dúvidas e levar ao conhecimento das pessoas como de fato acontece na prática essa rotina. Hoje nós vamos elucidar os principais pontos sobre a efetividade dos EPIs. Esse vídeo serve tanto para você, empregador, quanto para você, empregado. Esses cuidados são essenciais para que um EPI proteja o trabalhador, mas que, por outro lado, resguarde também o empregador em possíveis processos ou fiscalizações. O que de fato faz com que um EPI seja efetivo é o seu uso obrigatório e regular. O grande problema é que nem sempre esses EPIs são os adequados ao risco e, consequentemente, mesmo que seja utilizado, não irá surtir o efeito esperado. Então vamos lá. Então qual seria o primeiro ponto a ser observado? São 5. Avaliação do agente. Começando do começo, Então, todo EPI ele precisa ser recomendado depois de uma avaliação de um profissional de segurança do trabalho. Em alguns casos, basta apenas uma avaliação qualitativa. A avaliação qualitativa é aquela que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho vai até o local de trabalho, só verifica, vê como que é feito o trabalho, como que a pessoa manipula o produto químico, por exemplo, ou um outro tipo de agente, e ele já é possível concluir sobre a agressividade daquele agente somente com essa avaliação. Isso que se chama de avaliação qualitativa, que não é necessário nenhum equipamento de medição para se chegar a uma conclusão a respeito do agente. Mas, em outros casos, é necessário sim que haja uma avaliação quantitativa do agente. Quem pode definir essa estratégia de avaliação, como eu já disse, é o profissional de segurança do trabalho, que irá seguir as normas técnicas para definir se o agente precisa ou não ser quantificado. Isso é muito importante. Já falei várias vezes, muitos dos vídeos que eu já fiz aqui no canal eu falo a respeito de que o profissional de segurança do trabalho, seja o técnico, o engenheiro, o médico, ele não age da cabeça dele, ele não toma as decisões conforme ele acha uma situação. Não, ele sempre se baseia na norma. Ok, então, se chegou-se à conclusão que é necessário uma quantificação do agente, de posse dos resultados, o EPI é definido. Qual EPI deve ser utilizado e qual o nível de proteção que é necessário. Um exemplo, o ruído, por exemplo. Você tem lá um ruído de 90 decibéis. Você precisa de um EPI no mínimo com 11 decibéis de atenuação para você estar em 79. Aí você estaria fora do nível de ação. Foi só um exemplo, tá? Outras situações podem ser possíveis aí, cabe avaliação, como eu já disse. Então, vamos lá para o segundo ponto, O EPI correto. Sabendo qual é o EPI necessário, a compra deve ser feita em conformidade com as avaliações realizadas e a proteção requerida. É muito comum a empresa saber o EPI necessário, mas com o tempo a informação acaba se perdendo. A compra, às vezes, não continua sendo feita da forma correta, por outras questões, sei lá, preço, mudou de comprador, a pessoa que faz a compra não se atentou mais, sei lá. Muitas coisas podem aí interferir nisso e acaba que não é o EPI correto. Então, como que a gente consegue fazer para manter um padrão? Uma ideia, tem várias formas que podem ser feitas, A empresa pode definir a melhor forma, mas uma sugestão de se manter um padrão e garantir a efetividade dos EPIs. Fazer um book com os EPIs por tipo, por atividade onde é necessário, nível de proteção requerida, tipo de exposição, tempo de troca e requisitos gerais do EPI. O mais difícil nesse caso é que o profissional de CSST não deve indicar uma marca de EPI específica, senão ficaria mais fácil, E sim as suas características, pois a empresa precisa ter a liberdade para comprar o EPI, que ele seja mais adequado, levando em consideração o fornecedor, valor, forma de entrega, fornecimento e outras questões logísticas. Aqui é um ponto importante da gente esclarecer o seguinte. Eu disse que o técnico de segurança não deve recomendar marca. E
Primeiramente porque, sei lá, né, de repente pode, sei lá, ter alguma questão aí comercial envolvida, mas não é o foco do vídeo, né? Não deve recomendar a marca, porque vamos pensar assim, a empresa começa a comprar um EPI, por exemplo, o técnico de segurança falou que quer uma marca X, que aquele EPI é o adequado. Ok, tá tudo certo, começa a fazer a compra. Passa 6 meses, um ano, e o técnico de segurança, vamos supor que seja um prestador de serviço, já não está mais lá, e a empresa vai fazer a compra, não tem. Como que ela faz? Fica sem? Ela não tem daí informações para substituir. Então, o importante é isso, é que se defina, tem um book lá com todas as informações e que a empresa consiga ela sozinha comprar um EPI de outra marca que seja equivalente e que ofereça o mesmo nível de proteção. Então vamos para o terceiro ponto, treinamentos. Todos os utilizadores dos EPIs precisam ser treinados. O trabalhador precisa saber exatamente o porquê ele está utilizando aquele EPI. Quais os riscos o EPI se destina a proteger e quais os níveis desses riscos. Isso também é importante. Não basta que os treinamentos sejam feitos somente no início, e sim que eles sejam reciclados ou refeitos de tempos em tempos, conforme a avaliação e requisitos da complexidade dos riscos e dos EPIs utilizados. Em alguns casos, os EPIs precisam de trocas mais frequentes e a eficácia do EPI depende muito da avaliação e da habilidade do avaliador, do utilizador, perdão, em avaliar como que está a condição daquele EPI. Às vezes é determinante para que o EPI continue sendo eficaz. Outros EPIs já são muito mais simples, um óculos, por exemplo. Apenas utilizando já é o suficiente, colocou, está tudo certo. Normalmente, esse tempo de troca, essa avaliação, ela não é tão importante, vamos dizer assim, para manter a eficácia. Esses pontos são determinantes para a definição da carga horária, frequência e conteúdo programático do treinamento. Quarto ponto, muito importante, registro. Esse é um assunto tão batido que às vezes eu tenho a impressão que é desnecessário, que eu estou falando, sei lá, para as paredes. Mas todas as pessoas que trabalham com segurança do trabalho sabem disso, que é necessário registrar o EPI. Mas eu vejo problemas com ficha de EPI em muitas empresas que eu atendo. Parece muito simples isso. É apenas anotar o EPI na ficha, pegar a assinatura do funcionário e está tudo certo, né? Arquiva lá a ficha e pronto. Na prática não é tão simples. Ocorrem muitas falhas na ficha de entrega. Falta de anotação do número do CA, por exemplo. Isso já invalida aquela entrega. Falta de verificação do tempo de troca. Ou às vezes a falta da própria ficha. Nem mesmo existe a ficha, em muitos casos. É muito difícil de controlar isso, principalmente quando são muitos empregados, empresas grandes. A obrigação da troca periódica não é do trabalhador, é da empresa. O trabalhador ele pode ajudar nesse controle, mas não é a sua obrigação, sua responsabilidade. A melhor forma de se fazer esse controle é através de um sistema informatizado. Ou um simples controle no Excel, por exemplo. Mas o que tem que ter é um controle. Quinto, arquivo dos documentos. Após a saída do funcionário, todos os documentos de registro das ações tomadas, treinamentos, substituição, seleção do EPI, avaliações, precisam ser arquivados para, em caso de necessidade posterior, em processos, fiscalizações e outras ações. Mesmo após vencido o prazo de prescrição para processo, podem ser necessários esses registros para outras questões trabalhistas e questões previdenciárias também. O grande problema disso é que todas as ações anteriores, na maioria das vezes, são necessárias após a saída do empregado e, em muitos casos, a empresa não consegue apresentar os documentos. Às vezes por não ter ou por não ter arquivado mesmo. E isso pode fazer com que, mesmo tomando todas as ações necessárias e efetivamente protegendo o trabalhador, acabe sendo penalizado, simplesmente por não conseguir comprovar. Aqui eu venho pedir a você, caso ainda não seja inscrito no canal, que já se inscreva. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Por favor, faça seus comentários. Lembrando que no canal tem outros vídeos sobre temas variados de segurança do trabalho que podem ser muito importantes, até mesmo para complementar esse assunto. Aqui eu vou me despedindo. Peço mais uma vez que você deixe seu joinha e que se inscreva no canal. Se for possível, compartilhe com seus contatos, para cada vez mais pessoas terem acesso aos nossos vídeos, que buscam de alguma forma trazer mais e mais informações relevantes sobre segurança do trabalho para todos. Muito obrigado, até o próximo e tchau!